Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a nossa mensagem de hoje está baseada no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, aonde queremos destacar o versículo de número 31, que diz: "E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Que o Espírito Santo, ele nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nessas palavras. Amém. Podem sentar. Estimados amigos e irmãos na fé, especialmente queridos pais, esse dia especial. Nossa mensagem de hoje não poderia ser diferente, não poderia deixar de falar sobre a relação de pais e filhos. Exatamente no dia 13 de janeiro de 2021, nasceu uma nova pessoa. Dia 13 de janeiro de 2021, nascia não somente o pequeno Samuel, que vocês veem aí hoje, mas nascia um pai. Toda vez que nasce um filho, nasce também um pai. E assim como o filho, que vai desde pequeno ele aprendendo a se tornar, a andar com seus próprios passos, a se tornar independente, assim também um pai, especialmente no início, ele vai também aprendendo com o seu filho a como ser realmente um pai, ou o que é ser realmente um pai, e como se tornar um pai. E dentro dessa relação de pais e filhos, obviamente que uma das questões mais importantes que a gente vê é o cuidado que o pai tem com relação à vida do seu filho. E em especial porque o pai é aquele que, além de criar, além de sustentar, é obviamente aquele que também cuida e protege e deve ser o protetor da família, o protetor da sua casa. É sobre o pai, sobre o chefe de família que está a função, sim, de ser o líder, de ser aquele que mostra, o cuidado, a proteção que ele tem para com aqueles que estão debaixo da sua alçada, sobre sua esposa e sobre os seus filhos. E nessa questão de cuidado, de proteção, eu não posso deixar também de relatar algumas coisas que às vezes acontecem comigo, com o Samuel, né, Samuel? E com certeza já aconteceram com milhares de pais, se não com todos os pais. Especialmente no início, quando as crianças são pequenas, quando nós saímos nas ruas para andar, sempre dizemos: segura bem na mão do teu pai, ou da tua mãe, se for o caso. Não solta a mão, porque é perigoso. Se você soltar a mão do seu pai, da sua mãe, é perigoso. E a gente, então diz isso. E geralmente tudo dá certo, especialmente no início da caminhada. Porém, quanto mais vai se aproximando do final, do destino, a criança já sabe que aquele é o destino final, ela já começa querendo se soltar da mão do seu pai. Isso aconteceu comigo ontem, especificamente também, quando estava passeando com o Samuel e estávamos atravessando a rua para ir num parquinho, brincar, numa pracinha. E
Enquanto nos atravessávamos a rua, ele de mão dada, bem tranquilo, mas quanto mais próximos chegávamos, mais ele queria se soltar para ir rapidamente brincar na pracinha. E eu disse, calma, ainda não. Você ainda não pode se soltar, ainda é perigoso. Só quando chegar lá. E assim fomos de mãos dadas, eu segurando bem firme na mão dele para ele não se soltar. Esse cuidado, essa proteção que um pai deve ter com um filho é normal. E é normal também que os filhos queiram muitas vezes também já no decorrer da caminhada da sua vida querer se soltar da mão do seu pai. E é normal isso acontecer enquanto as crianças então vão crescendo. Quanto mais elas crescem, mais independentes elas querem se tornar, mais independentes elas querem ficar. Mas, com relação ao relacionamento de um pai, de um filho, mesmo que a criança já se torne um adulto, ela jamais será totalmente independente. Ela jamais será totalmente independente do seu pai e da sua mãe. Porque pais e mães são para sempre. Assim também deve ser o nosso relacionamento para com Deus. Nós jamais nos tornamos independentes de Deus. Nós vemos isso na história de hoje, do Evangelho de hoje. E também, conforme disse, das outras histórias, das outras leituras que também foram lidas. A história de hoje mostra exatamente como é o relacionamento de um pai, de um filho. E como deve ser o nosso relacionamento, em especial para com nosso Deus. A história do Evangelho mostra Jesus caminhando sobre as águas. Realmente é um fato, talvez, estranho, né, aos olhos dos discípulos. E por isso, como diz o texto, os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E, com medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente, para acalmar eles, que essa é a função também de um pai, trazer confiança, trazer segurança para a sua casa, para o seu lar. Ele fala assim, tem de bom ânimo, calma, sou eu, não temam. Hoje, infelizmente, a função dos pais nas casas, na sociedade, tem sido às vezes até mesmo deixado de lado. Os pais não são mais pais, são apenas uma figura masculina dentro de casa. Pais que realmente não são pais. Infelizmente é esse o que vemos muito hoje. E por isso que a minha mensagem hoje se dirige aos pais cristãos. Vocês hoje têm o dever de, assim como o nosso Pai Celeste, vocês serem representantes deste Deus, deste Pai Celestial, para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família. Vocês têm o dever de trazer sobre a sua casa a segurança e a proteção. E assim como Jesus faz com os discípulos, também o pai deve fazer dentro de casa. Dizer assim, não tenham medo, sou eu estou aqui. Não sei se talvez isso já aconteceu com vocês, mas agora eu também como filho, lembro das vezes onde meu pai saía de casa
saía de casa à noite para ir a alguma reunião da diretoria da igreja ou para ir dar algum estudo bíblico, mesmo não sendo pastor, meu pai era um dos líderes e dava estudo bíblico. E ele voltava muito tarde às vezes. E algumas dessas noites, também escuras, também muitas vezes eram chuvosas, e eu já começava, dependendo do horário, a ficar com medo, porque meu pai não estava em casa. Mesmo talvez minha mãe, meus irmãos estando em casa, não era a mesma coisa sem a presença do meu pai. E quando meu pai então chegava em casa, parece que tudo realmente acalmava. Era como se fosse realmente aqui nessa história também a presença de Jesus ali, naquele momento entre os discípulos, dizendo: não temam, eu estou aqui. Meu pai sempre foi posso dizer assim, esse representante de Deus, do nosso Pai Celeste aqui na terra, que transmitia, que trazia segurança e paz nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição. E assim, era isso que Jesus também trouxe sobre os discípulos. Porém, nessa história, nós temos um discípulo que sempre é o discípulo que toma a frente da situação, que é Pedro. Pedro sempre se querendo ser um dos primeiros, se mostrando os mais corajosos, É como um filho quando ele quer sair cedo de casa, porque ele diz assim: não, eu já sou crescido, eu já sou grandinho, eu já sou autossuficiente, eu já posso andar com os meus próprios pés e pernas, não preciso mais do cuidado do meu pai, da minha mãe, não preciso mais da minha casa, posso tomar as rédeas da minha vida sozinho. Esse é Pedro. Pedro é como esse tipo de filho, que logo quer sair de casa, que logo diz: eu sou suficiente, autodependente. E Pedro, ele até mesmo, como alguns filhos, questiona o pai. E Pedro questionou Jesus: se realmente és tu, veja, se realmente és tu, manda para que eu venha sobre as águas. E aí, Jesus diz: então vem. E Pedro foi. Começou a andar por sobre as águas, porém, ele começou a reparar na força do vento e teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Novamente, este filho é como muitos filhos também. Pedro é como muitos filhos hoje quando saem de casa. Quando as coisas não começam a dar errado, quando vem um ventinho um pouco mais forte e a gente, aí a gente se lembra: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho um lugar lá que me transmite confiança e segurança. Assim, na história, Pedro começa a submergir e logo grita: salva-me, Senhor, salva-me, Pai, socorre-me. Quando as coisas começam a dar errado, o primeiro lugar que a gente volta é para a nossa casa, para os nossos pais, para pedir ajuda, pedir conselhos, pedir também que socorre-me, Pai. E na história, no Evangelho, Jesus estende a mão, segura bem forte e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós, muitas vezes, nós seres humanos, nós como filhos, somos frágeis, somos fracos. Também na nossa relação com o nosso Pai, com o nosso Pai do céu. Nós muitas vezes queremos ser independentes, queremos soltar a mão do nosso Pai aqui nesse mundo. Queremos andar com nossas próprias pernas. Queremos ser independentes. Mas nós esquecemos que jamais seremos independentes, especialmente do nosso Pai Celestial.
Nós dependemos dele. Dependemos e dependeremos para sempre. E para ele nós devemos também mostrar também a nossa fé e a nossa confiança e segurar na mão deste Pai. Quando as coisas começam a dar errado, nós lembramos que temos um Deus que cuida de nós, que nos protege e que está sempre ao nosso lado, cuidando para que nenhum mal nos aconteça. Infelizmente, hoje muitos filhos saem de casa, querem ser independentes e muitas vezes esquecem dos seus pais. Esquecem daquilo que os pais fizeram, né, por eles. Filhos ingratos. Nós também muitas vezes somos ingratos também com o nosso Pai Celestial. Esquecemos de tantas coisas que Ele nos fez por nós, como Jó, né? Jó foi questionado por Deus e nós lemos antes. Deus disse para eles: olha, Jó, eu te dei tudo. Fui eu que criei todas as coisas. Onde é que tu estavas enquanto eu criava tudo isso? Se tu sabes de todas essas coisas, me dizes. Assim também, muitas vezes os filhos até querem questionar os seus pais. Em especial hoje em dia, né? Quando pais não sabem tomar muitas vezes as rédeas da situação, os filhos acabam passando por cima da autoridade dos pais. E muitas vezes questionam e até querem subir, vamos dizer assim, e tomar a posição do seu pai. Porém, não deveria ser assim. Os filhos têm que honrar e respeitar os pais e superiores, como está escrito lá no 4º mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e vivas por muito tempo sobre a terra. E esse mandamento vale do início ao fim de nossas vidas. Honrar pai e mãe deve ser para sempre, não importa a idade. Respeitar eles. E os pais, em especial aqui eu falo para os pais, para os homens. Lembre-se que vocês têm a função de autoridade, de líder na sua casa, no seu lar. Hoje, talvez a sociedade e alguns conceitos que a gente vê sendo divulgados na mídia querem tirar esta posição e esta autoridade dos pais e dos chefes de família. Mas na Bíblia fala muito bem, muito claro, que esta posição pertence sim aos pais. Porque ele é o cabeça da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Por isso os pais tomem essa posição que lhes pertence, uma posição de honra, mas também de dever, de cuidar dos seus filhos, de proteger seus filhos, de ensinar os seus filhos, em especial, a andar nos caminhos do Senhor, conforme está registrado lá em Provérbios 22:6. Para que os filhos, no momento onde é que vierem as dificuldades, vierem a submergir neste mundo, no meio dos problemas, dos males, ele saiba que ele tem uma mão lá que está pronta para segurá-lo e protegê-lo, e ele possa confiar. Por isso, não solte a mão do seu pai. Confie nele. Confie no nosso Pai Celestial, porque Ele está sempre aí cuidando de nós. Está sempre nos protegendo em todos os momentos, em todas as situações. Aqueles que não têm mais seu pai aqui neste mundo, né, que o pai já partiu, hoje agradeça a Deus, né? Agradeça a Deus pelos ensinamentos que o seu pai lhe teve. Lembre daqueles momentos bons, aqueles momentos onde é que o seu pai também te trouxe até a igreja, te ensinou o caminho certo. Os filhos que ainda têm os seus pais, vão lá,
Diga um muito obrigado se o seu pai também lhe ensinou o caminho certo, lhe ensinou, né, o caminho do Senhor. E, novamente, aos pais, mostrem este caminho para os seus filhos. Porque assim, né, juntos, de mãos dadas, né, um dia todos estaremos caminhando não só rumo à igreja, mas rumo ao lar celestial, né? E nesse sentido, jamais deveríamos soltar a mão do nosso Pai, porque é uma mão que nos guia para o lar, para a morada eterna. Que Deus abençoe pais, filhos, abençoe as famílias, abençoe os lares, abençoe também as mães, para que sempre cresçam em união, em harmonia dentro do lar, mesmo sabendo que vai ter brigas, às vezes, discussões, divisões, mas num lar onde reina Cristo, onde reina o nosso Pai Celestial, também deve haver amor, paz, perdão, reconciliação, e assim a família junto, ela segue rumo ao lar eterno. Deus abençoe a todos, em especial aos pais. Feliz Dia dos Pais. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal. E o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.